Existem algumas amizades que são improváveis, vamos dizer dessa forma. Algumas amizades que você não espera nem que vai acontecer na vida. Porque a verdade é uma só. Depois que você sai do ensino médio, da escola, até da faculdade, caso você vá fazer, a vida adulta torna muito mais difícil de você fazer amizades. Porque depois que você começa a entrar na vida adulta, você vai trabalhar, etc. Você vai estar num ambiente ali profissional. E dentro do trabalho, podem surgir amizades, e até vou complementar tudo isso que eu tô falando, mas é mais difícil, porque ali você tá vivendo realidades muito diferentes. Diferentes de escola, diferente, e até na faculdade, apesar de na faculdade já ser bem mais distoante, você tem pessoas com objetivos próximos, com situações de vida próximas a você. Na faculdade, como eu falei, é mais diferente. Você pode ter na sua sala um molequinho de 17 anos, um cara de 25, um cara de 50 anos e todos fazem o mesmo grupo da matéria de ética, entendeu? Então, assim, pode ter muita distância, mas ainda assim na faculdade tem uma predominância muito maior de pessoas ali mais jovens que estão na mesma faixa etária, mais ou menos, buscando o mesmo objetivo ali, se formar, etc, que seja. No trabalho, a situação é muito diferente. Você tem pessoas completamente distintas em questões de idade, objetivos de vida, coisas que estão fazendo. Isso torna muito mais difícil criar um vínculo, criar uma amizade. Você pode ter aquela questão de colega, de você, tipo, se diverte com o pessoal, tal, você é amigo, próximo deles, beleza, isso acontece e é até saudável no ambiente de trabalho, mas amizade mesmo é muito difícil. Eu tive muita sorte de, numa agência que eu trabalhei, em Campinas, eu realmente ter levado uma amizade pra vida. E com a pessoa que você menos esperava, né? No caso, um colega de trabalho meu, que ele era do meu time, e o meu chefe. Então, é muito doido pensar nisso, porque geralmente o chefe é o completo oposto, mas eu tive muita sorte de ter tido um chefe muito gente boa e que eu digo com tranquilidade que sou amigo até hoje. Inclusive, de quando eu gravo esse vídeo, na semana que eu gravo esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo no sábado, na terça-feira, eu, o meu antigo chefe e esse meu antigo colega de time, nós três saímos juntos pra conversar um pouco, comer em algum lugar fora e tal. Então, eu realmente posso dizer com tranquilidade que eu tenho uma amizade muito legal com esse pessoal antigo do trabalho. E essas amizades improváveis podem surgir no trabalho. E muitas vezes você nem imagina que vai acontecer. E você nem sabe que isso acontece. Porque, cara, mesmo assim, eu com esses dois colegas, nós três vivemos realidades muito diferentes de vida. Eu tenho, nesse momento que gravo o vídeo, 24 anos, fazer 25 no mês que vem. O outro colega ali, o que era do meu time, ele tem 30 e poucos. Ele tem 30 anos exatamente, 30 ou 31. E o meu chefe já tá pra mais de 40. Ele já é casado, já tem 2 filhos. Então, assim, são pessoas com realidades de vida completamente diferentes, mas que a gente, tipo, encaixou em vários gostos, em várias coisas que a gente gosta de falar, e surgiu ali uma amizade improvável. E uma dessas amizades que surgiram, especialmente no mundo da Fórmula 1 e que pouca gente comenta, é a do Lewis Hamilton e a do Toto Wolff. Quando eles estavam juntos ali na Mercedes, obviamente eles tinham essa amizade meio pública, eles eram muito próximos, eles eram muito amigos, isso era bem evidente e eles deixavam claro. Só que desde a saída dele pra Mercedes, isso ficou meio que essa dúvida no ar, tipo, cara, era meio que aquela relação profissional e tal, ou será que foi realmente algo que evoluiu pra além disso? Isso ficou ainda mais evidente agora, depois do que o Lewis disse no GP da Hungria, quando ele falou lá, eu sou inútil e tem muito problema dentro da Ferrari e tal. O Toto, ele veio e defendeu o Lewis publicamente, ele falou, não, o Lewis ele tá usando o coração dele na manga, né, uma tradução bem direta de uma gíria que você tem nos Estados Unidos, que basicamente, uma gíria gringa no caso, não nos Estados Unidos, né, uma gíria da língua inglesa, que basicamente ele tá botando o coração pra fora, ele tá se abrindo, ele tá falando o que ele realmente sente. Ele continua falando, ele tava duvidando de si mesmo, e ele já teve isso no passado, quando ele sentia que tava performando abaixo das suas próprias expectativas. As equipes têm seus próprios objetivos e ele sempre foi alguém muito emocional, alguém sempre muito emocionalmente transparente desde que ele era um garoto. Então ele vai se jogar pra baixo nesse sentido, ele é o GOAT e ele sempre vai ser o GOAT e ninguém vai tirar isso dele. Isso foi uma fala do próprio Toto falando de um concorrente dele. E recentemente a ESPN postou no Instagram, foi até engraçado porque o pessoal ficou falando acabou o conteúdo do ESPN, mas recentemente eles postaram um post, né? Eu não queria repetir a palavra, mas eu não sabia que outra palavra buscar. Mas recentemente eles fizeram um post sobre o próprio Toto Wolff conversando também, sobre como, desde que o Hamilton foi pra Ferrari, meio que a amizade deles
se entrelaçou muito mais. Nossa, falando assim, parece que eles viraram um casal. A amizade deles se fortaleceu muito mais. Eles ficaram muito mais amigos. É isso que eu quis dizer. Com ele dizendo até que, tipo, cara, às vezes eu mando mensagem pro Lewis falando, tipo, às vezes o Lewis me manda mensagem falando, tipo, Toto, eu vou sair com essa menina, o que você acha desse look? Você acha que eu tô da hora? Você acha que eu devo falar disso e tal? Tipo, cara, coisa que realmente você vai conversar com um amigo seu, tá ligado? Tipo, mano, papo de amigo. Tipo, mano, o cara pedindo dica amorosa pro Toto Wolff, sabe? E o Toto admitiu isso no post da ESPN ali, sabe? E isso é muito louco de pensar. Principalmente quando se fala de um 7 vezes campeão do mundo e de um chefe de equipe tão sério quanto é o Toto Wolff, sabe? Mas, e faz sentido. E faz sentido essa relação ter mudado, porque você não tem mais essas amarras profissionais, essa necessidade de entregar resultados de um pro outro. Um não é mais chefe do outro. Eles não têm mais que necessariamente entre si focar em alguma coisa em conjunto. Eles têm que focar no seu próprio trabalho, mas eles não precisam fazer isso juntos, o que, querendo ou não, desgasta a amizade em certos pontos, porque vão haver discordâncias, vão haver discussões, ainda mais os dois que são cabeça dura nas suas próprias maneiras. Então, é bem engraçado ver essas relações surgindo. Eu tenho uma experiência disso acontecendo comigo na minha vida, de eu ter construído uma amizade com um cara que foi meu chefe, um cara que foi meu colega de trabalho, e levar isso pra vida. E aqui é muito engraçado ver essa relação de como o Lewis e o Toto realmente são muito amigos. E mesmo separados, mesmo em equipes diferentes, o Toto ainda vai em defesa do Lewis, ainda vai falar sobre ele. Eles ainda continuam conversando no Zap sobre conselhos amorosos, tá ligado? E a gente vive muito nessa realidade que na Fórmula 1 não existem amigos, mas existem. As pessoas fazem amizades na Fórmula 1, às vezes da maneira mais improvável que você pode imaginar. E a gente não tem noção do que acontece nos bastidores também, né? De quantas amizades se formam, de quantas pessoas se relacionam. Assim, aqui eu vou dar um pulo para um outro ponto, que é mais na questão de relacionamento. Mas aquele mecânico da Red Bull, que é famoso e tal, ou se eu não lembro o nome dele, eu boto a imagem dele na tela. Cara, ele contou num podcast que ele participou recentemente, mano, como é comum ter relação, seja de amizade, seja de relacionamento no paddock da F1. Isso acontece com muita frequência, só que isso só não se torna público porque isso cai no colo das pessoas, né? E eu realmente imagino, porque o mundo infelizmente é assim, especialmente do automobilismo, mas geralmente quem é demitido quando descobre um relacionamento entre pessoas é a mulher. O homem continua com o emprego e a mulher é demitida. Geralmente isso acontece. Inclusive, ele fala mesmo que ele namorava. Ele ainda namora, né? No caso, e ele tem filha com essa menina, no caso. Trabalhava numa organização pra Fórmula 1, assim, organizava os eventos lá, ajudava na organização dos eventos da F1. E ele namorava com ela. Só que eles ficaram anos tendo esse relacionamento em segredo, porque ele sabia que se fosse a público, ela podia ser demitida. Porque assim funciona essa parada, sabe? E a gente não tem noção da quantidade de relações. Aqui eu fui pra um lado mais extremo de amor, né, no caso, mas quantas relações aconteciam em questão de amizade, quantas pessoas não são próximas a gente não faz ideia. E eu acho muito legal pensar sobre isso. Especialmente nesse cenário aqui do Toto e do Lewis e o quão próximo eles são. E que mesmo em outra equipe, mesmo assim, o Toto vai lá, defende o seu colega, fala bem dele, chama ele de GOAT, mesmo sendo de uma equipe rival, sabe? Eu acho essas coisas muito legais. A Fórmula 1 é um ambiente muito egoísta. E é fácil a gente se esquecer que coisas como essa, amizades como essa podem surgir. Eu só queria conversar com vocês sobre, porque eu achei muito legal ainda saber que a amizade deles está de pé dessa forma.